Olá, seja bem-vindo ao Cuide-se Mais, programa da plataforma Multiprosa da sua CDL de Belo Horizonte. Como você sabe, toda semana a gente traz assuntos bem importantes aqui que vão ajudar na sua vida. Mas antes da gente começar o programa, claro que eu vou te lembrar, você está assistindo a gente pelo YouTube? Vai lá, se inscreve no nosso canal, tem um sininho aqui em cima em algum lugar, aciona ele também para você receber as nossas notificações. Tem comentário, sugestão de pauta, quer falar sobre o programa? Vai lá nos comentários, comenta e compartilha também com seus amigos, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito importante para eles. E se você estiver escutando a gente pelos streams de áudio, Spotify, Deezer, também favorita o nosso canal e compartilha com toda a galera aí, viu? E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal que eu gosto bastante, que são sobre terapias holísticas. E o Daniel está aqui do meu lado já, vai apresentar a nossa convidada de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, Daniel. Bom dia, boa tarde, boa noite, Júnior, Alessandra. Hoje quem está conosco é uma imensa honra de apresentar uma colega de longa data, Alessandra Valadares, que tem duas formações completamente diferentes, mas complementares. Ela é arquiteta com especialização em águas e tratamento de águas, mas também é psicóloga e terapeuta holística com constelação familiar. E nem é geminiana, hein? Já fiquei sabendo. É isso aí. Alessandra, para começar nosso bate-papo, queria que você falasse um pouco sobre essa sua formação tão ampla e diferente e a sua ligação com Belo Horizonte. Aliás, a gente está na CDL BH. Isso. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o seu convite. Anne, quando você me convidou para estar aqui, da minha formação teve uma longa trajetória. Eu comecei por artes, arquitetura e urbanismo, e a ideia sempre era trabalhar na infraestrutura urbana e sanitária da cidade, colocando arte pelo caminho para que a pessoa se envolvesse para viver melhor, sempre buscando viver melhor. No percorrer da minha história, eu descobri o meio ambiente e o saneamento. Então, comecei a fazer trabalhos de saneamento, na área de projetos de laboratório de água, laboratório de esgoto. E fui adentrando nesse caminho até me tornar especialista em diagnósticos de estações de tratamento de esgoto e agora trabalhando profundamente na área da água. Ao longo desse processo, eu percebia que a pessoa ela não era só o profissional, ela era uma vida inteira. E nós não somos de uma única forma, nós somos multiformes. E tudo bem ser assim. Eu percebia que a sociedade, muitas vezes, fazia fatias. Ele é isso, ele é dentista, ele é músico, ele é historiador, mas nós somos um todo. E nesse um todo eu percebia que algo dentro da gente precisava estar conectado, mente, corpo, coração. Quando eu tive contato com as constelações familiares, há 17 anos atrás, eu comecei a notar que as pessoas de fato melhoravam quando faziam as participações dos grupos. Eu comecei assistindo grupos. E ela melhorava naquilo e aquilo refletia na história dela como um todo. Não era mágica, porque as pessoas voltavam e trabalhavam outras partes da vida dela. Mas realmente elas tomavam consciência até a forma de olhar, o semblante, o vestir, o se posicionar era de outra maneira. Existe alguma coisa que eu preciso fazer mais. Paralelo a isso, a minha vida ia acontecendo nas empreiteiras, dando diagnóstico, fazendo as operações das estações de tratamento de esgoto. E eu percebi que não se é trabalhado na arquitetura, nem na engenharia, não é trabalhada a relação com o outro. Sabe? Assim, academicamente... É bem duro, né? É bem duro. É. E na vida, no dia a dia, quando você está trabalhando 8 horas ali em algum lugar, em alguma obra, você precisa se relacionar. Relacionar é o primeiro. É o primeiro para você conseguir fazer um trabalho de qualidade. Um trabalho bem feito, sabe? Então, quer saber? Eu vou integrar. Vou despoluir águas e despoluir mente das pessoas. E assim eu consigo fazer o todo, que aí é o holístico. E aproveitando a respeito disso, muita gente não sabe, na verdade, quais são as terapias holísticas, o que é a terapia holística. Muita gente vai lá, já ouviu falar, com certeza, porque passa na TV, ouve em algum lugar, tal. Mas queria que você passasse um pouquinho pra gente desse conceito, o que é a terapia, e principalmente falar de algumas delas, quais são as mais conhecidas aí, porque tem gente que não sabe, mas, por exemplo, tarô é uma terapia, né? Astrologia é uma terapia que está incluída dentro das terapias holísticas. Fala um pouquinho disso pra gente. A gente entra como terapia integrativa complementar.
Terapia integrativa complementar. Inclusive, as Isso. maiores escolas de saúde do mundo, por exemplo, Oxford, Harvard, já tem cadeiras nesse aspecto. Né? Então, é uma tendência, né? É uma tendência de unir isso com a ciência, né? Então, isso tem se tornado mais científico com o tempo. E o SUS tem isso. SUS tem, o SUS tem isso. integrou. Né? Em alguns centros de saúde, se você vai encontrar algumas questões. E é uma tendência forte de complementariedade ao que, vamos dizer assim, as cadeiras da saúde não dão conta. Exato, né? Exato. A própria Universidade de Massachusetts já trabalha com Mindfulness. Os médicos, para se formarem, eles precisam fazer 1 ano lá, na regulação emocional, na conexão com a energia do outro para poder atender de melhor forma possível. E as pessoas, né, Alessandra, elas têm se adoecido mais do ponto de vista mental, né? Fale um pouco sobre isso e o que aconteceu na pandemia. Na pandemia, a gente tem alguns dados que mostram que 20% dos afetados tiveram algum tipo de afecção mental. Muita gente entrou em depressão na pandemia. Que alterou a saúde Ainda psíquica. estão. Isso. Fale um pouco sobre isso. Então, a gente entra vou responder do Júnior e vou responder do Daniel, quando a gente entra com as terapias holísticas, é nesse sentido da integração da energia do todo na pessoa. Quando a gente fala energia, às vezes está muito banalizado, mas é muito mais do que isso, né? É a densidade exata do corpo, relacionada com o ambiente que você vive, com várias formas, né? A acupuntura, a constelação, o reiki. A doença aumentou demais com a pandemia. A ansiedade generalizada. Da ansiedade generalizada, ela potencializa riscos de depressão. Então, e preocupação, porque ansiedade, preocupação e depressão. Preocupação no sentido de pensamentos repetitivos, negativos, sem conseguir lidar com a incerteza, porque a nossa vida ela é incerta. Então, a pessoa não consegue lidar com a incerteza do que virá, e aquilo caminha ruminamente e ela vai chegar na depressão. Os estudos que nós temos hoje, 25% dos casos subiram de ansiedade generalizada e de depressão. Com a pandemia, o que a gente percebe é que as pessoas ainda estão com muita dificuldade de socializarem. Cortou a inércia, né? E para voltar é mais complicado. Muita gente acostumou a ficar em casa também de um jeito. E eu para mim, a pandemia, quando eu entrei e fiquei isolado de todo mundo, no início foi assim, um pouco mais difícil. Mas depois eu comecei a acostumar, que eu falei assim, gente, eu não quero mais sair de casa depois que começou a voltar. Achou legal, e aí eu comecei a ficar com medo, que eu pensei assim, não, eu preciso socializar, eu preciso sair. Precisa ser agorafóbico, né? Gosta de menos interação. Exatamente. Começa a gostar de si, né? Socializar se tornou bastante difícil. Ficou muito difícil pra mim. Tudo na vida tem o aspecto positivo e o aspecto negativo. Então, a gente fala, pelo menos na constelação, na harmonia, não é nem no equilíbrio, porque tem uma hora que isso aqui vai estar um pouco maior do que a outra parte da balança. Então, assim, onde de mim que eu preciso fazer o movimento e onde eu, de fato, encontrei a conexão comigo mesmo. Né? Então, alguns movimentos são necessários fazer. Vínculos afetivos verdadeiros te trazem saúde. Isso é muito comprovado na psicologia positiva, por exemplo. Eu trabalho com psicologia positiva dentro da cognitivo-comportamental. Então, vínculos são importantes. Vínculos são saúde. E quando esses vínculos não são positivos, principalmente familiares? Aí é uma questão difícil, né? Excelente! Aí vai entrar no outro assunto. Excelente! Né? Então, Dani, que os estudos que a gente tem são em torno, você falou 20%, em torno de 20%, 25% o aumento da depressão. E o aumento da ansiedade generalizada. Como a gente trabalha, e é um dos tópicos de vários livros que a gente tem sobre o assunto. Se você estiver no seu lugar de trabalho e o seu chefe pede uma planilha, você fala, tá bom, vou fazer a planilha. Você faz a planilha. Você não precisa preocupar com tudo que você tem que fazer ao longo do dia. Sabe o que eu vou fazer de tarde, o que eu vou fazer de noite, o que eu vou fazer amanhã. Hora, uma das técnicas que a gente tem hora eu vejo isso. É muito importante estar presente também, né? Exemplo dele, 3 horas eu vejo isso, 3 horas eu vejo isso. Muito futuro, né? Muito futuro. E o futuro, qual que é o lugar mais importante aqui?
Sim. A gente não respira passado, a gente não respira no futuro, a gente respira agora. O mais importante nesse momento somos nós. Nós 4 aqui, quem está nos assistindo. Esse é o momento mais importante. Aqui é a nossa respiração. Então aqui você tem tudo. Aqui você tem todas as suas possibilidades. Quando a gente fala na atenção plena, de estar presente, na dialética, na terapia cognitiva dialética, a gente fala muito de estar presente e aceitar a situação que nós estamos vivendo hoje. Porque você não vai conseguir controlar pensamentos, mas você pode se regular emocionalmente. Das técnicas fundamentais de meditação que nos ajudam de fato o mindfulness. Você estar pelo dia inteiro. E a meditação vem como um apoio, uma ajuda imensurável. Sabe, tanto para a medicina como para a psicologia, a meditação, ela de fato ajuda. Meditação é uma ferramenta de saúde, sim. Ferramenta de saúde. E tem muita gente que confunde. Poderosa. Exato. Poderosíssima. Poderosíssima. E a gente não vai conseguir meditar, talvez o Daniel já consiga, ele está há mais tempo, eu consigo pouco. Eu medito desde 1996, mas a maioria das pessoas não consegue tirar todos os pensamentos. É impossível. E você não pode brigar com eles. Você precisa aceitar que eles estão ali. Deixar fluir. Deixar ali. Inclusive os que chegam ruins, né? Pensamentos ruins. É um caso muito interessante, que é da terapia de aceitação e compromisso. Você vai fazer uma festa, você está feliz, você juntou dinheiro, você conseguiu comprar um apartamento, é seu primeiro apartamento, você chama as pessoas que você mais gosta e você vai chamar a sua família. Você vai ter que chamar a tia chata. Vai chamar uma tia, chama outra tia, vai ter que chamar. Então, na hora que ela chega, você vai deixar ela entrar? Como é que faço? Eu convidei, eu vou ter que deixar, né? Como que eu faço? Aí você fica segurando a porta. Nossa, ela não podia não querer entrar, ela podia ficar lá fora, é seu pensamento negativo. São seus pensamentos intrusivos. Ela podia ficar lá fora, até você deixar ela entrar. Em vez de você servir um aperitivo para ela e deixar ela curtindo lá no canto da festa, você, em vez de você curtir com seus amigos, com seus parentes, com aqueles mais preciosos, você fica pensando naquilo, ir pra varanda, ir pra cozinha, partilhar a mesa, você está lá perdendo tempo com o pensamento negativo, com a situação negativa. Então a regulação emocional vem para trazer a gente assim, o que tá bom? Eu não preciso ficar tanto tempo nisso que tá ruim, eu preciso aceitá-lo. Porque se eu não aceitá-lo, o que eu não aceito na vida ganha força. Isso é muito constelação. O que eu tenho medo de que aconteça comigo porque aconteceu na minha família, vai acontecer. Então, a partir do momento que você olha e tem coragem de enfrentar, aquilo perde a força e você pode seguir sua vida. Eu aceito que aquele pensamento é intruso, aquilo não é bom, mas ele está ali. Ele não tem domínio sobre o meu dia inteiro, sobre a minha festa, sobre o que está acontecendo na minha vida. E isso tem muito a ver com o que a gente conversou até um pouquinho antes aqui, muita gente comenta sobre a positividade tóxica, que não é bem assim que como as pessoas pensam. Tudo vai ter o seu lado bom e o seu lado ruim, mas como é que você vai cuidar daquilo, né? Ver aquilo na sua vida é que vai fazer a diferença. Porque o tempo todo ninguém vai ser 100% feliz 24 horas por dia. Isso. Nós temos problemas. Todos nós aqui temos problemas, quem está ali tem problema. Quando aquilo se torna dor psíquica, eu preciso procurar ajuda. Né? Eu preciso procurar a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de um neuro, você vai ver onde está a sua ajuda. Se você procurar ajuda, você segue. Em frente. Em frente. A dor psíquica, você precisa olhar. O problema é como nós estamos na vida. E a gente tem que vencer o desafio. E se torna doença psíquica quando começa a afetar as atividades, a funcionalidade da pessoa. Muito bom. Né? Porque se a pessoa tem, mesmo tendo a dor, e a dor pode ser até grande, mas se ela consegue seguir em frente... E é quando começa a atrapalhar, de repente, o trabalho, a vida familiar, com os amigos, isso daí... E o tanto que atrapalha, inclusive, isso é dito como grau de adoecimento. Por exemplo, a pessoa que fica só deitada, não consegue fazer nada, ela está muito doente. Muito doente. Né? A pessoa que está deitada e pensando em morrer, ela está mais doente ainda. Né? Então, a pessoa que tem... que aquilo atrapalha o trabalho, atrapalha a vida familiar, ela está doente. Agora, a pessoa que segue em frente, mesmo com uma dor... Mesmo a dor que atravessa, porque tem dores na nossa vida que nos atravessam. Né? Tem lutos que nos atravessam, tem perdas financeiras que nos atravessam, tem doenças fisiológicas que nos atravessam. Se a pessoa não quer sair do quarto, se a pessoa não quer tomar banho, se a pessoa não consegue mais de manhã ir trabalhar, já não deu, entendeu? Eu acordei tão tarde, não consegui sair da cama, não deu para tomar banho, precisa de ajuda. E aí você precisa de ter uma estrutura de apoio.
sabe? A empatia estratégia é de muito apoio. importante nesse caso, né? Porque eu imagino. Porque a dor é diferente para cada pessoa. Tem gente que às vezes passa um caminhão em cima, tá tudo dando errado e a pessoa consegue Vai lá seguir. todo esfolado, vai agachado, mas vai. E tem gente que não, que às vezes acontece alguma isso. coisinha que pro outro, não, isso daí não é nada, a pessoa tá nem ligando, sabe? E ainda constrange a outra pessoa, né? Aponta o dedo pra outra pessoa, fala, não, mas você tá só por isso, olha o que aconteceu na minha vida, mas cada um tem uma medida diferente, né? Júnior, sem julgar e sem se comparar. Sim. A gente compara com o que a gente já venceu, que a gente deu conta de melhorar. Por exemplo, isso é muito importante que o Daniel falou. Tem um exercício da Frederic, que ela é advogada e também psicóloga. Ela escreveu mais de 50 livros sobre psicologia positiva dentro da cognitivo comportamental e ela tem 2 livros traduzidos no Brasil. E ela fala sobre isso, que é o exercício das 3 bênçãos, que é diferente do diário da psicologia positiva, diário da gratidão. Uhum. Ela fala muito importante, tem muito a ver com isso que você falou. 3 bênçãos, 3 dias. 3 bênçãos e o que eu contribuí para que elas acontecessem. Uma pessoa que está no estado que o Daniel falou, ela não consegue, alterou as atividades rotineiras dela, de tomar banho, de sair para trabalhar, de fazer o essencial. Mas ela conseguiu colocar uma fruta naquele dia? Ela conseguiu colocar o tênis e ir na padaria a pé e voltar naquele dia? Por exemplo, ele me chamou para estar aqui há um tempo atrás, eu não podia, né? Porque estava cheia a agenda. E aí, depois do seguinte, na semana seguinte era feriado. Então nós vamos em tal dia. Então, o esforço, isso é uma bênção. O que eu fiz para que acontecesse uma coisa boa, que dependeu de mim, isso traz bem-estar. Uhum. E é nesse sentido que a gente sai da toxicidade positiva e entra no bem-estar, que é a energia. São os pequenos ganhos também que você funcionalidade da vida. Uhum. Que você fez para acontecer. Né? Que você fez. Hoje estamos todos aqui no horário combinado. Meu esforço para aquilo acontecer, isso é bem-estar. E ela pede para a gente anotar. Então, você anota no seu bloco de notas do seu celular ou no caderninho. É importante anotar. Porque aquilo você está validando o seu. Não é para ninguém, é para você. Legal, Alessandra. E fala um pouco agora sobre o método da constelação familiar. Tanto isso que tem ajudado as pessoas, né? Que é o nosso objetivo aqui hoje também. Se tiver algum exemplo também, não precisa falar nomes, claro, mas é interessante passar aqui pro pessoal. Tem muitos casos. A constelação entrou na minha vida no momento que eu precisava muito para o meu próprio bem-estar. Então, talvez seja por isso que eu me abri tanto. O método de trabalhar com famílias e de perceber que a influência da ancestralidade alterava a sua própria história já existia. Né? Bert Hellinger, que foi o criador da constelação familiar de Bert Hellinger, por si só, ele já trabalhava em outros modelos de constelação, já tinha participado, porque constelação na Alemanha quer dizer recolocação. Uhum. É o seu lugar na vida, o seu lugar na família. Bert já tinha trabalhado com a teoria da terapia primal, já tinha trabalhado com grupos de trauma, com a teoria do script, que é você colocar a sua história dentro de um conto de fadas. Ele já tinha visto várias coisas. Regressão, e ele viu que aquilo não ia levar a nada, mas que ele percebia a importância da recolocação de você no sistema em relação à sua família, que você não tinha só o DNA que você herdava. O DNA como médico vai saber isso muito mais do que a gente, mas nós tínhamos um DNA emocional, e ele atravessava gerações. E quando você se percebia, às vezes você estava comportando como você gostaria de fazer, como você achava que é o certo, mas as coisas não acontecem. Ficam incoerentes com o seu comportamento, as dimensões dos sentimentos também estão incoerentes, e isso é constelação. Então, Bert Hellinger, ele cita nesse último livro dele, da autobiografia, mas ele tem também As Ordens do Amor, que ele descobriu, para além de todos esses, Jung também já trabalhava com a árvore genealógica e a influência da ancestralidade, repetindo destinos. Jung já fazia muito isso. Mas o que Bert Hellinger percebeu é que existia um fenômeno. Ele foi padre e largou o celibato. Ele percebeu que a situação que ele via não correspondia mais ao amor real que ele estava dando, porque ele trabalha no sentido assim, o que vale a pena é estar servindo a vida com amor. O programa que está servindo a vida do outro com amor, isso vale a pena, isso traz bem-estar. A partir do momento que o que você faz não serve com amor, você precisa mudar. Então, ele largou o celibato, ele casou, inclusive, com uma ex-freira. Olha. E naquela condição de ex-padre, sem saber lidar muito com o feminino, aquela coisa, o casamento não foi, até ele conhecer a que foi a atual esposa dele, a Sophie.
E o que Bert percebeu? Que além da posição, quem veio antes tem preferência. Quem veio antes tem preferência. É o honrar. Honrar pai, honrar mãe, honrar avô, honrar pau. Mas ele colocou as ordens do amor. Ele descobriu a preferência que as outras terapias. E ele parou de usar o termo terapia. Ele começou a falar técnicas de ajuda. Mas como assim a preferência? Preferência, por exemplo, seu pai e sua mãe são maiores que você. Diretivos ou que te criaram. Seus avós são maiores que você. O irmão mais velho, ele veio antes. Ele deve ser ouvido primeiro, a não ser que tenha algum tipo de transtorno que não possa, mas ele deve ser ouvido primeiro. Culturalmente, antropologicamente, exato. O mais novo, ele vê tudo, ele é muito mais esperto, ele recebe mais amor. O filho mais novo ele recebe dos pais, ele recebe do irmão mais velho, ele recebe. E ele vê muito, mas acaba que, porque precisa de ter harmonia. Ele, no final, quando os pais estiverem idosos, alguma coisa assim, ele vai precisar de doar mais. Ele recebeu mais. E além dessa visão que ele teve, que nenhuma dessas terapias, que depois ele transformou o nome em técnicas de ajuda, porque inicialmente ela servia para ajudar psicólogos, psicanalistas e psiquiatras. Depois ele viu que a constelação não era só nesses casos, ela poderia ajudar um leigo que não estivesse recebendo um apoio na saúde mental da forma como era comum. Ele percebeu que existiam as ordens do amor. Todo mundo pertence, ninguém é melhor que ninguém. O irmão inteligente não é melhor que o irmão que é mais amoroso. Ninguém é melhor que ninguém. Essa é a pertença. Todos pertencem. Então, lembra antigamente quando você tinha uma doença, aqui em Minas era muito comum mandar para Barbacena. Às vezes a pessoa que tem alguma dependência química, ele é excluído, ninguém fala, ninguém toca no assunto que ele que ele é um alcoólatra, tem dependências, traços de alcoolismo ou dependência, outro tipo de dependência, você ignora. Não pode. Todos pertencem. Aquele filho que as pessoas atravessavam de navio e às vezes a criança tinha alguma doença e eles tinham que eliminar a criança na travessia. Muitas famílias que vieram da Itália, que vieram da Espanha, tinham que desfazer da criança. O excluído pertence. O dar e receber. Uma amizade tem que ter troca. Com certeza. Toda relação, né? Exato! Toda relação, a troca. E a hierarquia. Uma casa, os pais, o filho, a gente vê a troca. A gente vê muito filho ocupando o lugar do casal. E aí a dinâmica toda se desfaz. O casal se diferencia de amigo. O casal tem relação sexual. O casal tem uma troca maior e mais harmônica. Passou disso, você deixa... Aí ele fala que já entra o verme na maçã, já contamina. Não pode. O primeiro casal. E do ponto de vista prático, como que isso acontece? Uma sessão? Como que isso acontece na prática? Deixava contando o caso, né? Durante o tempo eu trabalhei muito com constelação em grupo. Muitos anos. Assim que eu terminei a minha especialização e meus 17 anos de estudo. Depois eu comecei a fazer individual porque eu poderia ir fundo, a não ser casos específicos, por exemplo, sociedade, eu faço uma sociedade, aí eu prefiro fazer em grupo, no silêncio, no oculto, sem as frases sistêmicas para ver para que lado está indo a alma. A constelação, a pessoa chega, eu vou escutar, eu faço um pouco diferente, tá? Do que a gente vê. Eu escuto, porque para mim a escuta eu aciono a energia, sabe? Eu consigo, às vezes a pessoa vem com uma coisa que ela está enxergando, mas atrás é muito mais fundo o buraco. Então na escuta eu consigo conversar com quem está na minha frente e chegar num tema comum, um tema que a pessoa concorde de olhar, geralmente é muito além daquilo que ela está trazendo. Aí eu vou olhar o sentimento, essa é a minha forma de fazer, olho o sentimento, aí eu entro exatamente na constelação de Bert Helling e da Sigrid Schneider, porque Deus me deu a graça de ficar com a Sigrid Schneider, o Regis e a Miriam trariam Jacob Schneider, que trabalhou com Bert Helling 20 anos aqui no Brasil, e o Regis me convidou porque ele sabia de todo o meu envolvimento, ele percebia que eu tinha muito a ver com a constelação, e eu pude ficar com a Sigrid Schneider, que inventou um método individual, com os bonecos. Eu faço com os bonecos. Hoje você pode fazer com cristal, com feltros. E aí... Houve um desenvolvimento da técnica, né? A de Bert Hellinger é com pessoas. Com grupos. Ah, sim. É como se fosse um teatro da família. Né? E existe uma dramatização, né? É um campo morfogenético. A diferença para o psicodrama... A diferença para o psicodrama do Moreno, né, que criou o psicodrama, a do Bert é que existe um fenômeno que caminha. Então as pessoas começam a sentir
como se fossem pessoas da família Exato, mesmo. que é o campo morfogenético. Não tem muita explicação ainda científica para isso, mas já tem um biólogo, o Rubeck, que está estudando isso há mais tempo. Nossa, eu tenho muita curiosidade sobre esses temas, E aí? sobre tudo. Mas só um minutinho legal. que eu quero dar um recado agora para quem está acompanhando a gente, que eu não posso deixar de falar, que é sobre o CDL Saúde. Você já conhece o CDL Saúde? A gente tem diversos planos aqui, diversos produtos. Eu tenho certeza que vai caber sim aí para você, para sua família, para sua empresa. Você pode fazer um orçamento com a gente. É muito fácil. Vai lá, acessa o site cdlbh.com.br. Você encontra os melhores planos, os melhores produtos lá. cdlbh.com.br. Só que olha só, nosso tempo aqui já estourou. Precisamos fazer a última pergunta Vamos pra lá. gente encerrar. Mas você vai ter que voltar para Tem que falar voltar. mais sobre o tema. Falar de porque- água também, né, Júnior? Sim, de água. Só um negocinho que o Daniel falou que eu acho muito importante, quando você monta a constelação e a pessoa vê de onde está vindo o problema dela, aquilo perde a força. Então, mesmo que aquilo comece a acontecer, é como se tirasse a venda dos olhos dela, ela vai se comportar de outra maneira, diferente do que ela vinha comportando até então. Isso é um grande ganho da constelação. Legal. Alessandra, então você faz sessões individuais, não são as sessões, né, aquelas sessões com as outras pessoas, essas são com Os bonecos, bonecos, e tem uma parte que vem antes que é tipo uma escuta, Eu né, tenho uma como se fosse escuta. uma anamnese, né? Faço uma escuta. Fala um pouco... E depois eu faço a meditação, eu fecho como meditação sob medida daquilo que ele trouxe, que aí eu Legal. acredito que vai na epigenia, sabe? Bacana. Fala um pouco como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, dá aí né, o acesso ao seu consultório e o seu recado final. Daí você pode ir direto para nossa câmera da verdade, ali falando direto com os espectadores. Você me acessa no Instagram, Constela Lela Valadares. Você pode fazer online também. Eu estou em Belo Horizonte, então meu consultório ali na Raja Gabagla, pertinho do BH Shop, e você pode fazer online. É o mesmo efeito, porque nós estamos falando de energia. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado mesmo. É isso aí, nosso programa vai ficando por aqui. Semana que vem tem Cuide-se Mais aqui na Multiprosa, a plataforma da sua CDL BH. Tchau, tchau.